A pessoa mais triste da Terra deve salvar o mundo dos perigos da felicidade. Essa é a sinopse de Pluribus, a série da Apple TV. Acho que eu nunca me conectei tanto com uma sinopse quanto com essa. A série tá bombando, tá ameaçando, no momento que eu gravo esse vídeo, ultrapassar Stranger Things. Já é a série mais assistida da história da Apple TV. E a gente tá falando de um streaming que tem Ted Lasso, que tem Ruptura, que tem uma série de blockbusters. Nesse vídeo eu quero lançar um olhar criativo sobre essa série. Fica aqui comigo que vai valer muito a pena. Se você ainda não assistiu a série, assista, vale muito a pena. Mas basicamente a gente tá falando de uma série que conta a história de uma humanidade que sofre a interferência de um vírus alienígena, e o efeito que esse vírus causa é basicamente transformar o mundo, a sociedade, em uma sociedade extremamente positiva, em uma consciência coletiva unificada. O efeito colateral disso é super bem elaborado através da fotografia, do roteiro da série. Basicamente, as pessoas se tornam muito semelhantes, muito parecidas, muito positivas, sempre concordam com tudo. E o que era para ser uma premissa para tornar o mundo um lugar extremamente pacífico, na verdade, acaba gerando um colapso social, porque algumas pessoas do mundo não sofreram a interferência desse vírus. A Carol, que é a protagonista da série, é uma dessas pessoas que não sofreu interferência, ela tem imunidade a esse vírus. E olha que interessante, ela é uma escritora, uma criativa. E aí, no lugar de ter uma protagonista extremamente positiva, que vê o mundo com bons olhos, a gente passa a assistir uma série cuja protagonista é uma anti-heroína, tentando salvar o mundo dessa positividade tóxica. E quando eu falo de positividade tóxica, é muito mais tóxico do que parece, porque quando a gente olha para um mundo, um lugar, um contexto em que realmente as pessoas não discordam, as pessoas lançam o mesmo olhar sobre os mesmos assuntos, a série consegue traduzir muito bem o impacto negativo que isso causa, porque passa a ser um lugar sem desenvolvimento, passa a ser um lugar morto. E esse é um ponto muito interessante sobre a série, inclusive. Ela é bem intencional em trazer episódios bem lentos. E isso não faz com que o roteiro se arraste, pelo contrário, a gente fica vidrado, esperando o que vai acontecer. E aí, trazendo pro meu olhar, eu como criativa, é impossível assistir uma série como essa sem traçar um paralelo com o momento que a gente, como mercado, como sociedade, está vivendo. Não é à toa que a protagonista da série é uma criativa, é uma escritora. A gente observa muito claramente que a série, no fundo, é sobre alguém criativo tentando sobreviver em um mundo de repetidores. E a série consegue trazer esse elemento meio sociológico de despertar algumas reflexões sobre o quanto a necessidade de pertencimento, o quanto a nossa necessidade de ser aceito, e trazendo para o nosso mundo aqui rede social, a maioria de nós vende e precisa vender via rede social, o quanto tudo isso, toda essa pressão não faz com que a gente muitas vezes abandone a nossa autenticidade, abandone os riscos, abandone a nossa ousadia, que é tão natural do comportamento humano, em troca desse lugar onde a gente é aceito em um ambiente que as pessoas pensam de forma muito parecida com a gente. Eu não sei como você que já assistiu essa série e experimentou toda essa reflexão, mas eu como criativa vi basicamente um mundo sem criatividade e uma pessoa criativa tentando sobreviver nesse mundo. A guerra da Carol contra esse vírus, e a gente observa várias vezes durante a série, ela revoltada, ela desesperada, ela tentando controlar os seus instintos, mas não conseguindo, ela tentando lidar naturalmente com aquelas pessoas extremamente robotizadas e se irritando, não conseguindo. Na verdade, a guerra dela contra o vírus é um verdadeiro símbolo da guerra da criatividade, da inovação contra um mundo muito parecido. No mundo em que todo mundo concorda, não existe problema. Sem problema, não tem contraste. Sem contraste, não existe inovação. O problema nada mais é do que a matéria-prima para inovação. Isso é algo que, estudando cultura da inovação, brand, a gente esbarra o tempo todo. E na série a gente consegue ver com muito realismo o papel de um problema, o papel da diversidade, da discordância em um mundo inovador. Estamos vivendo tempos sombrios para os criativos. As pessoas estão muito parecidas, mesma narrativa, mesmo script, todo mundo em busca de resultado, muitas vezes abrindo mão da sua própria autenticidade, de quem ela é. E nesse mundo perfeito, onde todo mundo concorda, não existe papel, não existe lugar para arte, para cultura, para inovação, para criatividade. A grande mensagem que essa série deixa para mim é que sem desconforto não existe avanço. O mercado como um todo está infectado por esse vírus, as pessoas estão cada dia mais parecidas, e eu acredito que, assim como acontece na série, a salvação para toda essa situação é você. A nossa autenticidade, a nossa mensagem, quem a gente é, carrega um verdadeiro propósito.
cumpre uma função no mundo. Se você ainda não assistiu Pluribus, assista, vale muito a pena. E se você já assistiu, eu quero te convidar a comentar aqui embaixo qual foi a sua leitura sobre a série. Eu vou adorar saber o seu ponto de vista. E não se esquece de enviar esse vídeo para alguém, de se inscrever aqui no meu canal.